Shalom, irmãos. Hoje venho aqui para fazer um vídeo falando sobre a festa, A festa da última colheita do ano. É o último período de festa do ano, certo? Que são as 3 últimas festas, tá? Do ano do Eterno, do calendário do Eterno, tá? Porque do calendário gregoriano ainda vai ter aí Natal, vai ter, Apesar que os senhores do mundo agora estão mudando o Natal do dia 25 de dezembro para o dia 1º de outubro. É interessante. Tem história aí, Mas hoje não é o assunto falar sobre essa questão, tá? Eu venho aqui falar do último período de festa do ano do Eterno, tá? O último período de colheita, ok? Os seres humanos modificaram aí o trigo para ter colheita no inverno, tá? Mas não é natural, ok? Então, nós vamos falar sobre o último período de festa, que é o quê? Trombeta, ou o dia do grito, Yom Kippur, o dia do perdão, expiação, se humilhar diante do Eterno, no 10º dia do mês do Eterno, que vai cair, acho que no 14º dia de setembro, E tabernáculo, tá? Que aí começa no 15º dia do Eterno, termina no 21º, logo em seguida um Shabat. E é disso que nós vamos falar hoje aqui. Primeiro, eu queria trazer uma introdução, vou falar um pouco sobre o Pessa, principalmente o primeiro, tá? E ali o Pessa, assim que o povo entra na Terra Prometida, tá? Ali com Josué. Por quê? Porque o primeiro Pessa ali, que foi descrito, relatado, escrito por Moisés, porque os patriarcas antes, eles não comemoravam o Pessa como Moisés comemorava, mas a data para eles era muito importante. A gente vê isso lá no dilúvio de Noé, só que ninguém presta atenção, sabe por quê? Porque ninguém segue o calendário do Eterno. Quem segue o calendário do Eterno e começa a ter ali intimidade com o calendário do Eterno, percebe vários sinais das festas do Eterno. Ali no dilúvio, Você vê, ele entra no 17º dia do segundo mês. O que é o 17º dia do segundo mês? Ou seja, a Pessa é no 14º dia do segundo mês, Tem uma segunda Pessa no 14º dia, os retardatários, aqueles que não estavam aptos a estar na primeira. No segundo mês, 14º dia, nós temos a Pessa. No 15º é Shabat, descanso. No 16º, o Eterno manda Noé entrar na arca. E no 17º, lá, o Eterno fecha a arca e começa a abrir as fontes do abismo e começa a chover, tá? Quando? No segundo Pessa. Você vai ver na própria Torá, fala, na própria Bíblia, lá, Gênesis, fala que a arca de Noé, a aliança, quem está na aliança dentro da arca, ela vai para no Monte Ararat. Que dia? 7º mês. Vai lá olhar que dia. É interessante, muito interessante, tá? Então, quando a gente começa a praticar os mandamentos de Deus, quando a gente começa a obedecer, o Eterno vai nos dar o calendário do Eterno. E o importante no calendário é para você entender o porquê cada coisa acontecia lá no Velho Testamento, nas datas. Você vai ver os profetas, a maioria deles recebia a mensagem do Eterno nos dias das festas, no Shabat, na Lua Nova, nas festas do Eterno, Se você parar para prestar atenção, vá lá ver os profetas. Lembre-se, este vídeo e os vídeos que eu não faço para o povo cristão. Eu não estou fazendo para o povo judeu. Eu estou fazendo para um povo que em espírito e através da Torá, da verdade, estão adorando ao Eterno. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que Yah
está procurando, que o meu Pai está procurando, né? Palavras do Mashiach, tá? Verdade a gente sabe que é a Torá, que é os mandamentos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Torá é instrução. E o que é instrução? Senão o que o Eterno diz: não coma porco, isto não é alimento para ti. Lá em Gênesis ele diz, ó, todo fruto com semente, isto será alimento para ti. Então, na frase você entende que todo o resto não é. Tá? Então, uva, que está aqui, ó, pra cá, aqui, assim, ó, aqui, ó, tá aparecendo, é pra cá, ó, uva, aqui, ó, 6 sementes, segundo a palavra do Eterno, quem acredita, quem lê e pratica o que está lendo, como Paulo disse, né? Aquele que é considerado justo diante do Eterno são aqueles que ouvem e praticam os mandamentos. Esses são considerados justos. O que as pessoas não entendem, principalmente os cristãos, porque os judeus conseguem entender esse ponto, tá? Toda religião tem seu ponto bom e seu ponto mal. O judaísmo tem muitos pontos bons, como tem pontos maus também. Dentro do cristianismo também tem muitos pontos bons, como tem pontos maus, tá? E aí eles dizem, ninguém é justo, e assim vai, só o Mashiach. Ok, amém. O que você tem que entender é que uma pessoa que não era justa, através do Espírito do Eterno, ela se torna justa. Através do sacrifício de Yeshua, ela torna-se justa. E aí, ela vai praticar a justiça do Eterno para continuar em justiça. E Yeshua vem e lava todas as enfermidades, doenças e injustiça que há na pessoa. E num passe, né, como o pessoal fala aí no mundo, para as pessoas entenderem, num passe de mágica, que não é o termo correto a se usar, que é paganismo mágica, mas só para você entender, a pessoa passa de injusta para justa num segundo. Num fechar de olhos e abrir, a pessoa, através do batismo no nome de Yeshua, ela é totalmente justificada. E aí, uma pessoa que era injusta, ela passa a ser justa. Qual é o compromisso dela agora? Ouvir a palavra e praticar para continuar na justiça do Eterno. Senão ela volta à injustiça a qual ela se encontrava na primeira condição. Ok? Então, isso é muito importante. Muito. E nós vamos falar hoje do dia da justificação. O dia. Ok? Então, vamos lá. Eu vou botar a vinheta aqui e já volto, ok? Shabbat Shalom. Hoje é dia 5 de 9 de 2024. O dia de trombeta, tá? Aquele dia que os israelitas rodearam Jericó 7 vezes, quando eles tocaram a trombeta com toda força, aqueles que puxaram o ar e gritaram com toda força do pulmão, quando eles gritaram e tocaram a trombeta, a muralha da Babilônia, Jericó, caiu. Hoje é o dia. Prepare-se, porque acredito eu que esse é o período de festa mais importante dessa geração. Todos os outros foram importantes. Todos os outros foram importantes que nos trouxeram até aqui. Até quando a gente não sabia que era dia de trombeta ou Yom Kippur, e Yeshua estava à direita do Pai, lá, pedindo, né, clamando ao Eterno por misericórdia, para cada um de nós. Aqueles do mundo que o Eterno colocou na mão dele. Não é para todos do mundo, mas para aqueles do mundo que o Eterno colocou na mão dele. Tem uns que estão dentro do cristianismo, tem outros que estão no judaísmo, tem outros que estão até mesmo em outras regiões, certo? Mas na hora certa o Eterno vai chamar eles. Ok? Até mais.
Amém. Vamos começar aqui, né? A primeira parte eu queria trazer uma pequena introdução. Êxodo 12, do 2 ao 8. Aqui é a passagem em que Moshe, o Eterno usa Moshe para tirar o povo do Egito, tá? E aí, assim que eles saem do Egito, chegam lá no deserto, e aí Moshe começa a dar as primeiras instruções. Só que essas instruções aqui, que é a Torá, instrução, é dada no Egito ainda. Eles ainda estavam no Egito. E aí é onde entra todos nós. As primeiras introduções que o Eterno vai ensinar está sendo dada. Nós ainda estamos aqui em Babilônia, nós ainda estamos no mundo, nós ainda estamos no deserto entre as nações onde não há o Espírito de Deus, nós ainda estamos no próprio Egito, né? Nós somos escravos de Faraó ainda. Espiritualmente, nós somos do Eterno, mas fisicamente nós ainda estamos aqui, presos, tá? E essas são as primeiras instruções, ou Torá, né? A primeira instrução do Eterno através da vida de Moshe para o povo dele. Olha aqui. Que neste mês seja para vós o princípio dos meses. Olha, o primeiro mês do ano. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Yahushurun. Eu não vou falar Israel, tá? Porque o nome Israel não é o nome verdadeiro, ok? É uma transliteração, como fizeram com Tiago, por exemplo. O nome Tiago não é Tiago, tá? O nome de Tiago, irmão de Jesus, é Jacob, ou seja, Jacó, tá? Ou seja, então, até nisso eles mentiram. O nome Jesus não é Jesus, é Yahushua, né? Aí tem algumas sinagogas, né, arqueologicamente tem como se comprovar o nome Yeshua, tá? Mas isso é aramaico, era como chamavam ele, tá? Yeshua, tá? Mas o nome hebraico que a mãe dele chamava era Yahushua, tá? Ou seja, alguns vão chamar de Yahshua, né? Mas você vai ver que o nome Yeshua é uma contração do nome Yahushua. Então o propósito do nome Yeshua é o nome verdadeiro Yahushua, tá? É como uma pessoa ter o nome Bino, mas o nome dele é Arlindo, né? É como Chico, mas o nome dele é Francisco, não é Chico, tá? Então o nome muito se refere a Yeshua para saber quem é, mas o nome dele verdadeiro não é Jesus, não é Yeshua, é Yahushua, ou seja, Yahô salva. Todo aquele que crê que Yahô salva será salvo. Entende por que Paulo falou aquilo? Todos que crê que Yahô, o Pai, salva, será salvo. Então o nome do Messias não é a pessoa do Messias que salva, e sim aquele que crê que Deus, o Pai, salva, será salvo. E Yeshua veio, cumpriu os mandamentos, creu nisso, morreu, foi sepultado 3 dias e salvo foi. Por quê? Porque ele acreditava no fundamental. O Pai salva. O Pai é fiel àqueles que são fiel a ele. Ok? Então, eu vou falar aqui. Falai a toda a congregação de Yahu, que é o nome de Deus, Shurum, que é calcanhar. Toda a congregação que é o calcanhar de Yahua. Certo? Ou seja, o nome de Jacó é calcanhar de Yahua, ok? Falai a toda a congregação de Yahushurun, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Olha, ou seja, no primeiro mês, antes do dia da peça, no dia 10, o importante é a gente ver os detalhes que passa desapercebido. No dia 10, o povo de Israel vai escolher o cordeiro dele. Muitos aí estão escolhendo Barrabás. E tem outros que escolhem Yeshua para a vida deles. Querendo ou não, você vai ver no texto que quem escolheu foi Yeshua a nós, tá? Mas através das nossas ações,
nós escolhemos estar com Yeshua ou não. Ele nos chama. Mas quem vai escolher estar com ele somos nós, no final. Judas, ele foi escolhido um dos 12, ele expulsava demônio, curava pessoas, foi batizada no nome de Jesus e não no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu estou falando com você que é do povo de Deus. Eu não estou indo contra a doutrina de mestres por aí, não. Não estou preocupado com eles. O galardão deles já foi dado. Tá? Eu estou falando com você que foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia fala que é para batizar no nome de Jesus. Só existe um versículo lá que fala no batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? E você vê os discípulos depois só batizando no nome de Jesus. Só que aquele versículo que está Pai, Filho e Espírito Santo foi alterado pela Igreja Católica. E ela mesma admite que quem é batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo é católico, protestante, mas é católico. Olha que interessante. Lutero era monge. Saiu, fundou o protestantismo e no final da vida dele voltou para a Igreja Católica. Tá? Ou seja, havia ali um meio do católico, um povo que queria se separar das imagens. E aí a Igreja Católica se preocupou. Se esse povo se separar da gente, né, é complicado. E realmente nas Escrituras não tem imagem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda denominação, né, tirando as imagens, mas eles têm que continuar se batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo para continuar sendo católicos. Ou seja, existem os católicos tradicionais e os protestantes. Eles são unidos pelo quê? No mesmo ponto. Pai, Filho e Espírito Santo e não obedecer os mandamentos de Deus. Isso é o que une eles. Ou seja, é a mesma doutrina no final. Ok? Então, no 10º dia do primeiro mês é escolhido o Cordeiro perfeito para o Eterno. Entenda esse ponto. O Cordeiro perfeito. Olha o que o Eterno vai falar. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com seu vizinho mais próximo da sua casa. Conforme o número de pessoas, o cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Então você veja que quando você se batiza no nome de Yeshua, você não tem mais 54 anos quando você se batizou no nome de Yeshua. Você tem 1 ano. Você começa a ter 1 segundo de vida. 1 mês, 2 meses de vida, 1 ano de vida, depois 2 anos de vida. Se você não acreditar que você reviveu e tem uma nova vida, realmente você não tem. Ok? Então, um cordeiro sem defeito de 1 ano. Vós os escolheis entre os cordeiros e entre os cabritos. Ou seja, é cordeiro, não cabrito, né? Ou seja, tá ali os cordeiros e os cabritos. Qual é a primeira coisa que você vai escolher? Vamos tirar os desobedientes. Ok? Desobediente a quem? Ao ser humano? Porque tem muitos líderes aí ensinando coisas que não vai a favor da vontade de Deus. Então são cabritos, cabras, desobedientes. Quando você chega lá no rebanho que olha, você já tira os desobedientes da palavra de Deus. Ok? E aí, dos obedientes, você vai escolher um que seja perfeito. O melhor. Você tem que ser como Abel e não como Caim. Você tem que escolher o melhor do rebanho para oferecer o Eterno. E aí, nós escolhemos Yeshua. De todos os seres humanos, Yeshua, ele nasceu e não se tornou injusto, como eu comecei falando lá, de injustiça, não se tornou injusto, ele foi perfeito, ele foi justo a vida toda. E morreu ensinando
a obedecer os mandamentos, praticando, e levou isso até o final da vida dele, esse testemunho. Ele praticou, ensinou as pessoas a praticar do menor mandamento ao maior. E você vê na Bíblia, lá no Novo Testamento, ele falando do menor, a importância do menor e a importância do maior. Então no meio tem os outros mandamentos. Todos os mandamentos são importantes. Aquele que guardar e ensinar a guardar o menos importante dos mandamentos, ou o menor, será o maior no reino do céu. Por que ele não se importou com o maior mandamento? E o segundo maior? Por que ele fala do menor? Porque todos os mandamentos são importantes. Então, para no meio do rebanho você não ser um cabrito desobediente que vai ser eliminado, olha, do cordeiros ou entre cabritos, tá? Então, vai tirar as cabras, que são desobedientes, os bodes, e dos cordeiros ele vai escolher o melhor, o que não tem defeito, e aí vai oferecer o eterno. Guardeis até o 40º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel degolará à tarde, ou seja, à tarde, e tomarão um pouco do sangue, ou seja, pegarão, não é beber, pegar um pouco do sangue, e passarão sobre 2 umbrais da porta, e sobre as vigas das portas da casa em que comem. Naquela noite comerão a carne grelhada ao fogo. Lembra? Vai vir um que vai batizar vocês no fogo. Pães sem fermento, ou seja, comer a palavra de Deus sem acréscimo de homens, não fermentado, ervas amargas comerão, ok? Então pare para prestar atenção. Eu não tenho muitos ensinamentos aqui nesse texto, tá? Que a gente pode combater muitas doutrinas que estão aí hoje. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para este vídeo, essa introdução, é você vê aqui o primeiro dia do mês. Você vê no 10º dia escolhido o cordeiro entre os bodes, ou seja, você tira os bodes, no 10º dia do primeiro mês, você tira os bodes, certo? E entre as ovelhas ali, entre os cordeiros, o melhor deles, você pega, seleciona como Abel e entrega ao Eterno. E é certo que ele vai aceitar a tua oferta. Quem é o melhor deles? Yehoshua, ou Yahoshua, ou Yeshua, ou melhor, para aqueles que ainda não conseguem entender o nome, Jesus. Ou até mesmo, como muitos estão falando aí, né? Yahushua, tá? Porque o Eterno diz: eu colocarei a minha palavra acima do meu nome. De que adianta você estar pronunciando o nome certo se você não está obedecendo? E eu não estou falando para judeu que segue pessoas que se dizem judeus ensinando o judaísmo. Eu não estou falando com pastores cristãos ou padres. Eu estou falando com o povo do Eterno. Aqueles que sabem tem coisa errada aqui no cristianismo, tem coisa errada aqui no judaísmo. Aqueles que querem ser religiosos e tá na religião, amém. Fique no judaísmo, em shalom. Fique no cristianismo, em shalom. Fique na paz, né? Mas que você saiba a verdade. Você vai estar dentro de uma religião porque você quer, porque a verdade está sendo exposta. O Eterno nunca falou que tem uma religião. Ele diz que tem um povo. E esse povo obedece aquilo que ele ordenou para o povo dele separado, Kadosh. Sejam santos porque eu sou santo. Quando ele falou isso, ele tinha dado vários mandamentos a Moisés. Se vocês guardarem meus mandamentos, serão santos diante dos meus olhos. Santo diante dos meus olhos. Muitos aí estão se santificando sem obedecer. Não é o caminho que o Eterno traçou.
O caminho que o Eterno traçou é obedecer os mandamentos. Número 15:38. Ali ele está falando do Tzitzit, mas no final ele dá um exemplo. Se vocês obedecerem os mandamentos, que o Tzitzit lembra a vocês, a função do Tzitzit é lembrar de todos os mandamentos. Se vocês obedecerem todos os mandamentos, serão santos diante dos meus olhos. O problema é que as pessoas lêem e não conseguem compreender o que o Eterno está falando ali. Lembra-te do meu Shabat para te santificar. E é nesse ponto que é escolhido o Cordeiro perfeito. Claro que não seremos perfeitos igual a Yeshua, mas o objetivo é ser perfeito igual ao Mashiach. Sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus como eu sou. Não é o que Paulo diz? Imitador, discípulo, talmidim. Talmidim é imitador. Você vai olhar a pessoa, se ela andar puxando de uma perna, você vai andar puxando de uma perna. Imitador. Se Jesus obedecia a Deus em tudo e ele era perfeito, justo, tu tem que procurar a perfeição na justiça, tem que procurar a perfeição na santidade, tem que procurar a perfeição em se tornar semelhante a Yeshua. Se você vai alcançar o objetivo principal ou não, aí é o ponto. Mas se você buscar com todo o coração se tornar semelhante ao Mashiach, e o Eterno vê sinceridade no teu coração, ele vai ter a graça de completar o que falta. A misericórdia do Eterno de completar o restante que falta. E olha que se nós nos esforçarmos muito, ainda vai faltar muito. Então veja que a graça vai ser gigantesca, né? Para o Eterno olhar para a gente e dizer, esse está parecido com o meu filho, é porque o Eterno vai ser misericordioso. Mas o objetivo é ser como Yeshua. É não comer carne de porco, é não quebrar o Shabat, é ajudar o próximo, a viúva, o coxo, o desempregado. Se a gente ajudar eles, nós estamos ajudando o próprio Yeshua. É nesse ponto que nós temos que fazer. E muitos dizem, é impossível deixar a barba. Você vê homens que andavam em techuvá, que não conseguem mais não obedecer, não conseguem mais obedecer o mandamento de não adulterarás a barba. Porque o Eterno deu a barba. Quem é tu para dizer que é melhor ficar sem ela? Tu sabe mais do que Deus? Porque se ele soubesse que você seria melhor sem barba, ele não teria te dado a barba. A imagem do Eterno que ele quer para a tua vida é a barba. É a honra do homem. É onde vem a bênção para o patriarca e a casa. E tu dizes, não, é melhor tirar. Adulterar é o que tu estás dizendo. Usar navalha, que é rebeldia, para tirar a barba. Navalha é rebeldia em hebraico. Tu usa de rebeldia na tua face e mostra a todas as pessoas a tua rebeldia quando tu está sem a barba. Não consegue cumprir um mandamento que o Eterno diz. Não adulterarás. Imagina os outros. Imagina o primeiro, né? Que eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Quando tu tira a barba, tu estás dizendo que ele não te tirou da terra do Egito, porque tu és um egípcio. Não farás para ti nenhuma imagem que nada que há no céu, na terra, nem abaixo da linha das águas. Quando tu tira a barba, tu estás dizendo que é idólatra. Quando tu tira a barba, o terceiro mandamento tu quebra, tu diz que tu usa o nome de Deus em vão. Porque tu estás falando Senhor, Senhor, Senhor e adulterando. Todo mundo vê na tua cara que tu estás adulterando contra o Eterno. E usa o nome de Deus em vão. Doutrinas de homens é o que tu estás seguindo. Porque muitos vão dizer, ah não, Moisés é um homem, ele inventou aquela lei toda. Mas o próprio Eterno diz, se tu ouvires a minha voz,
te convertendo dos maus caminhos, tirando a barba do teu rosto, se tornando egípcio, cumprindo meus mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, tudo que eu dei ao meu servo Moisés. Quem está falando isso? Yahuwah Otsevaot, aquele que salva. E quem crê que Yahoshua salva, ou Yahô salva, será salvo. Mas tu crê quando tu tira a barba? Tu demonstra justamente o oposto. E não é só a barba. É comer carne de porco, peixe de couro, fruto sem semente, quebrar o Rosh Hodesh, que é um dia santo sim, comer carne com sangue. O Eterno deu um sonho a uma irmã muito próxima a mim, que disse assim, ó: se você não vê matando, não coma. Sabe por quê? Porque eles matam um boi lá no frigorífico e pegam o sangue para fazer muitas outras coisas. E o mandamento diz: verta o sangue na terra como se fosse água. Você viu o sangue daquele animal que tu tá comendo na terra sendo despejado? Porque o sangue, se você ver lá em Gênesis, ele vai cair na terra e vai clamar por justiça. Se tu derrama na terra, o sangue está clamando por justiça na terra. Mas se tu come, o sangue está clamando por justiça dentro de ti. E é isso que tu queres. E o Eterno ouve. O mar clama por justiça todos os dias ao Eterno. As montanhas clamam por justiça todos os dias ao Eterno. A terra clama por justiça. É o que a palavra diz. Todos os dias ele clama por justiça, mas o Eterno tem misericórdia. Ele diz: não, calma, mais um tempo, eles vão se arrepender. E aí tu demonstra todos os dias que não se arrepende. Essa é a verdade. Eu não estou falando para pessoas que estão na religião judaica, de novo, eu não estou falando para pessoas que estão na religião cristã. Eu estou falando para o povo de Deus, aqueles que sentem que são do Eterno. E quem é do Eterno é separado, Kadosh, santo. Vocês serão separados pelos meus mandamentos. Pesquisa, vai lá olhar, para ver se não é isso. Rapaz, eu passei muitas vezes por esse versículo e nunca vi. Eu nunca parei para prestar atenção. Vai lá, pesquisa. Está nas escrituras, vou fazer feito Paulo. Porque se eu te der de bandeja aqui, você não vai dar importância. Se você pesquisar, você vai dizer: ah, foi o Espírito Santo que me deu. Amém. Verdade. Pura verdade. Mas se tu não procurar, quem foi que te deu? E se eu der aqui, vai dizer: ah, é ele que acredita. Vá lá. Pesquise. Ok? Amém. Vamos voltar para o texto. Aqui você vê que, resumindo, no 10º dia é separado o cordeiro entre os bodes, no 10º dia do primeiro mês, ou seja, é a primeira festa do Eterno, no início do ano. A primeira colheita é separado no 10º dia os que obedecem a Deus para ser oferecida ao Eterno. O maior que obedeceu foi Yeshua, mas o Eterno continua selecionando os deles, né? Ou seja, no 10º dia é separado o cordeiro dos cabritos. Ou seja, lembra de Yeshua? Separarei o joio do trigo, o bode das ovelhas. Como é que o bode é separado das ovelhas? Eles obedecem o mandamento da peça. E o Eterno diz: aquele que não comemorar, quem for de Israel e não comemorar o peça, será excluído do meu povo. Ok? Então, no 10º dia é separado o bode das ovelhas, certo? No 14º dia é morto, aqui ó, no 14º dia do mês é morto o cordeiro, que é o peça, né, ali, Yeshua morreu ali após o meio-dia, né, o sacrifício, e aí teve o eclipse de meio-dia até 3 horas da tarde, né, ali até o sacrifício da tarde, ok? E tem as instruções aqui. Aí eu vou para Josué.
Lembre-se, aqui Êxodo, o povo estava no Egito. Eles ainda vão passar pelo deserto, né? Vão se tornar, entre aspas, o Eterno vai dar oportunidade a eles, deles obedecer ou não, e depois é que eles vão entrar na terra prometida ali, né? Ou seja, essa terra física que Yahoshua entrou, Josué, né, que é o nome do Messias, Yahoshua, a terra física que ele entrou é uma alusão ao mundo vindouro, né? Olha que interessante. Chega aqui, Josué capítulo 4, versículo 19 e 20. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês, e montou o seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Ok? Olha aqui, ó, 10º dia do primeiro mês do ano, tá? Ou seja, quando eles atravessaram o Jordão, que chegaram do outro lado, no 10º dia, eles ali começou a separação. E onde é que está a separação aqui, Arlindo? Ó, e aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, ou seja, tiraram das águas do mar das nações, Josué as ergiu em Gilgal, ou seja, as 12 pedras representando as 12 tribos. Quem foi selecionado no 10º dia do primeiro ano? Os israelitas. Aqui, ó, as 12 pedras. Não foi só o povo judeu exclusivamente, não foi cristão, foi as 12 tribos de Israel. Essas foram separadas no 10º dia do primeiro mês, ou seja, os cordeiros do Eterno. Ok? Continuando aqui no contexto, já é Josué 5, né? Aqui é Josué capítulo 4. Eu vou tirar o resto do contexto para não demorar muito. Eu vou pegar só os pontos principais que eu quero mostrar, tá? Aqui você vê que no 10º dia que eles atravessaram o Jordão, certo? Eles foram selecionados quem? Os cordeiros. Tiraram os bodes, tiraram os outros. Por quê? Porque todos aqueles que não obedeceram o Eterno morreram no deserto. Então só entrou as 12 tribos. E o que é as 12 tribos? Israel. Só entrou aqueles que estavam obedecendo a Deus. Ok? Esses foram os cordeiros separados dos bodes que morreram no deserto, que chegaram na terra prometida. Ok? Esse é o capítulo 4, versículo 19 e 20. Continuando o contexto, você vai ver que vai chegar em Josué 5:2, que aparece assim, ó. Naquela ocasião, Yahoshua falou a Josué. Ou seja, naquela ocasião, Yahoua falou a Josué: fazer facas de pedra e circuncidai os filhos de Israel. Sabe por quê? Porque essa é a prova de que aquele povo que morreu no deserto merecia ficar lá. Porque lá em Levítico, o Eterno disse: no 8º dia, vocês devem... Deixa eu ver se eu abri o microfone aqui. Tá aberto. Às vezes eu esqueço, né? Fica o áudio aí um tempão sem, né? No 8º dia, vocês devem circuncidar os vossos filhos varões. Ok? Vocês devem circuncidar. Então aquele povo foi tirado do Egito, foi dada a misericórdia a ele, foi ensinado os mandamentos, eles se circuncidaram, mas não circuncidaram a próxima geração. Ou seja, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouve, ó Israel, Yahweh é o teu Elohim, o único e verdadeiro Elohim. Ama o teu Elohim Yahweh com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu ser, e ensina aos teus filhos em todas as gerações. Eu vou resumir para não ficar muito grande. Ensina aos teus filhos. Então eles saíram do Egito, aprenderam, circuncidaram, mas não circuncidou os filhos, não passou para a próxima geração. Eles aprenderam a palavra, passaram a praticar, mas não ensinaram a próxima geração, né? Aquele que guardar e ensinar a guardar, o menor mandamento será o maior no reino do céu. Ou seja, eles guardaram, mas não ensinaram a guardar nem o menor, nem o maior, não ensinaram nada. A nova geração estava lá no meio deles praticando, porque eles estavam juntos, mas não foi ensinado ali, não foi colocado em prática na vida deles.
E aí o Eterno, tendo misericórdia daquela geração, toda a geração desobediente morreu no deserto e entrou a nova geração, aqueles que seguem Yahoshua. Josué, o nome dele em hebraico é Yahoshua. Eles esconderam isso de você. O próprio Yeshua, você vê que Moisés vai até a entrada do Jordão. Os mandamentos, eles te preparam até a vinda de Yeshua. Mas quem vai fazer você entrar é a santidade dos mandamentos na tua vida, mas quem te atravessa o rio Jordão, quem faz você entrar na terra prometida, não é os mandamentos, e sim Yahoshua. Porque ele te justifica, ele apaga os teus pecados do passado para você estar apto a entrar na terra prometida. Essa é a questão. O Salmo diz assim: Pai, eu espero a tua salvação guardando os teus mandamentos. Ou seja, os mandamentos vão nos levar até a entrada do Jordão. Mas quem vai lavar nossas enfermidades e nos tornar aptos a entrar na terra prometida é Yahoshua. Aqui você vê Yahoshua liderando a nova geração. E você vê que é uma geração que elas ainda não estavam circuncidadas na carne, mas no coração elas eram circuncidadas. Tá? E aí ele prepara facas de pedra e circuncida os filhos de Israel. Lembrando que eles estão em Gilgal, aonde? No 10º dia do primeiro mês. Aí vai o contexto, chega até aqui que ele circuncida, tá? Quando eles atravessam, no 10º dia do primeiro mês, é quando o Eterno separa o cordeiro perfeito para ele. E quem é esse cordeiro perfeito? O que é circuncidado na carne e no coração. E você vejam que eles eram primeiro no coração, depois na carne. Quando circuncida na carne, é porque foi separado para Yahweh. No 10º dia. Olha aqui, ó. 10º dia. Tá? Aí depois desse contexto aqui, do versículo, capítulo 5, versículo 2, nós vamos ver o Josué aqui, ó. Capítulo 5, do 2, ó. Aqui, versículo 2, eu coloquei bem ênfase aqui, o versículo 2. E aqui nós vamos ver do 2 até o 11. Olha que interessante. Naquela ocasião, Yahweh mandou Yahoshua, ou seja, o pai mandou o filho, ou seja, Yahweh mandou o filho fazer facas de pedra e circuncisar os filhos de Israel. Ou seja, Yeshua disse: eu vou separar o joio do trigo, o bode das ovelhas. Como é que Yahoshua aqui está separando no 10º dia o povo do Eterno, o cordeiro que ele tirou os bodes lá em Êxodo? Lembra? Selecionar os cordeiros do meio dos cabritos, ou seja, tira os cabritos, pega os cordeiros e os cordeiros melhor deles. Como é que ele vai saber qual é o cordeiro perfeito? Quando ele obedeceu o mandamento de Deus, quando ele for circuncidado no coração e na carne, porque na carne é a prova física da obediência ao Eterno. Consegue entender? E aí o pai, Yahweh, mandou o filho, Yahoshua, claro, aqui no literal é Josué lá, o escudeiro de Moisés, o ajudante, tá? Só que aqui espiritualmente está falando de quem? De Yahweh, o pai, mandando o filho separar os bodes das ovelhas. Como? Fazer facas de pedra e circuncisar os filhos de Israel. Não é circuncisar o mundo, não. Os filisteus continuaram incircunciso, os egípcios continuaram incircunciso, os babilônicos continuaram incircunciso, o povo de Deus hoje continua tirando a barba do rosto, continua quebrando o Shabat, continua comendo carne de porco. Não é esses, não. É o povo de Israel, os filhos de Israel, a descendência de Israel, que é quem herdou a promessa que foi dada a Isaac e a promessa que foi dada a Abraão. Os filhos de Jacó, que herdou a promessa de Isaac e de Abraão, é que vão ser circuncidados. Aonde? No 10º dia. São selecionados os cordeiros. E como é que é selecionado os cordeiros? Com a circuncisão do coração. E quem realmente é circuncidado no coração, também circuncida na carne. Porque Paulo diz assim lá no Novo Testamento. Ninguém para prestar atenção. Não importa se tu és circuncidado,
Tão pouco importa tu ser incircuncidado. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. E dentro dos mandamentos de Deus, manda circuncidar. O que Paulo está dizendo, ó, não importa tu ser judeu, não importa tu ser goim, não tem importância de que povo tu vem. O que importa é obedecer mandamento de Deus. Se tu obedece mandamento de Deus, tu se santifica e aí estás apto a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. É isso que Paulo está falando. Sem santidade, ninguém verá o eterno. Consegue entender? Josué lapidou então facas de pedra. Olha que interessante, Yahua mandou Josué fazer as facas e circuncidar. Não é isso? Josué ouviu e creu. Josué teve emuná. Josué acreditou no que o Eterno mandou. E depois ele foi e fez o quê? Lapidou facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Colina dos Prepúcios. Ok? Então, ele aqui, seguindo a exemplo de Abraão, o pai da fé, que ouviu Deus dizendo: sai da terra, da casa da parentela do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele creu. Isso foi creditado como justiça a Abraão. Mas depois ele fez o quê? Ele saiu da casa do pai e foi para a terra que o Eterno ia mostrar a ele, nem sabia onde era. Da mesma forma aqui. E as pessoas dizem: tem fé. Eu tenho fé, minha fé cura, a minha fé passa dor de cabeça. Eu tenho fé, irmão. Mas está cumprindo? Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. O que eu estou mostrando aqui, eu pratico. E aquilo que eu não consegui praticar ainda, o Eterno vai me dar a oportunidade. Pela misericórdia dele, ele vai me dar a oportunidade de cumprir. Ok? Mas eu não digo que não é para circuncidar, não. Eu não estou aqui ensinando, não é preciso circuncidar hoje, não. Ah, eu não vejo cristão, não tem necessidade de cristão circuncidar. Não importa se você é judeu ou cristão, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. É o que Paulo diz, não é o Messias de vocês, Paulo? Nós estamos andando no deserto. Quando chegar no Jordão, que atravessarmos, se tivermos o coração circuncidado, lá ele vai circuncidar. Eles já estão aqui com os pés na terra prometida, porque eles têm o que é essencial, a vontade de obedecer. Muitos não tiveram a oportunidade ainda, mas eles têm a vontade de obedecer. Outros aí ficam criando doutrinas de homem para dizer que os tempos são outros, quando a palavra de Deus, a minha justiça é justiça eterna, e os meus mandamentos é a verdade. Fica dizendo que a justiça do Eterno, que é eterna, só durou até aquele tempo. Hoje é outro tempo. Hoje nós somos mais modernos. Não é o que eles falam? Tenha muito cuidado com esse tipo de doutrina. Muito cuidado. Quer um exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo. Naquela época, o povo não tinha vaso sanitário. Então eles usavam uma pazinha, tinha mandamento da pá, para fazer o buraquinho, fazer as necessidades e enterrar, como um gato. O gato obedece a Deus, mas tu não. Um gato obedece a Deus, mas tu não. E aí você vê que eles pegam a pá e faz isso. No dia de hoje está válido? Tá. Não deixou não. O mandamento de Deus continua o mesmo. Não é porque nós temos vaso sanitário em casa, que agora, neste momento, não necessitamos, que o mandamento de Deus não está valendo. Não, está valendo sim. Está valendo. A questão é que não temos necessidade pelas nossas circunstâncias hoje. Mas se eu for para um sítio, o sítio tem 10 hectares. Eu estou na extremidade do sítio, na beira de um rio. Certo? Não dá tempo de chegar em casa. E aí? Cadê a pá?
Porque o mandamento de Deus é eterno. Você com a pazinha, ó, se afasta um pouquinho do rio ali para não contaminar a água, faz o buraquinho, faz a necessidade e tapa. Cumpriu o mandamento no dia de hoje, na modernidade que o pessoal tá falando aí, né? Você tem vaso sanitário, tá lá na casa grande. Mas tu estás numa situação que não dá tempo chegar na casa grande. E cadê a pá para cumprir o mandamento? Cuidado com doutrinas de homem que usam esses tipos de argumento para fazer você pecar contra Deus em outros mandamentos. Cuidado, muito cuidado, porque o que está em jogo aqui não é se eu estou certo ou se outra pessoa está certa. O que está em jogo aqui é a tua salvação e cabe somente a ti obedecer a Deus e ser salvo. Se eu obedeço em tudo, tu não vai ser salvo por isso não. Mas se tu obedece em tudo, eu não posso ser salvo por isso. Nem outra pessoa que esteja te ensinando o que é errado diante dos olhos de Deus. Não é o que é certo diante dos olhos dos homens, é o que é certo diante dos olhos de Deus. Entenda, é a tua salvação. É muito sério isso. Se você não acha sério, então realmente não faz parte do povo de Israel. Mas aqueles que são descendentes de Israel, descendentes de Abraão e de Jacó, através do sangue de Jesus, se tornam co-herdeiro da promessa, independente da nação que você tenha surgido sobre a face da terra. A esses que tornam-se co-herdeiro da promessa de Abraão, ou seja, descendentes de Israel, que tem sim que cumprir todos os mandamentos do Eterno, a esses o que eu estou falando é importante. Mas aos outros, realmente não é importante. Ok? Josué lapidou facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no local que passou a ser conhecido como Colina do Prepúcio. Esta é a razão por que Yahoshua os circuncidou. Olha porque ele circuncidou ali, na Terra Prometida. Eles já estavam na Terra Prometida. Todo o povo que saiu do Egito, os homens, todos os homens de guerra, morreram no deserto. No caminho. O que é caminho? Halahá. Ou seja, a doutrina, a instrução que foi dada a eles, né? Morreram no caminho. O caminho de quem? Aqui é o caminho do Eterno. Eles até cumpriram alguns mandamentos, eles estavam no caminho, certo? Mas não colocaram vossos filhos no caminho, depois da sua saída do Egito. Ou seja, eles saíram do Egito, eles se circuncidaram, mas não circuncidaram a próxima geração. Ok? Ora, todo o povo que saiu havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, ou seja, hoje nós estamos no deserto entre as nações, nós não somos circuncidados. Por quê? Porque os nossos pais não nos circuncidaram e os pais dele não circuncidaram ele. Ou seja, o povo lá no deserto, alguém lá atrás não obedeceu a Deus e esta maldição vem de família em família, de geração em geração, e estamos todos sobre maldição. Por quê? Porque até então não estávamos obedecendo a Deus. Mas veio Yeshua, nos santificou e o Eterno está nos dando a oportunidade de sermos diferentes dos nossos patriarcas no passado, que erraram e fizeram a descendência deles errarem. Hoje nós podemos fazer diferente. Graças as enfermidades e a cegueira espiritual que o sangue de Yeshua tirou dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, os tampões espirituais, para a gente ouvir e não conseguir compreender, a gente ver e não enxergar, foi retirado através do sangue do sacrifício do Mashiach. Nós temos a oportunidade de ouvir essa mensagem e aplicar na nossa vida e passar para a próxima geração, não morrendo no deserto como os nossos patriarcas morreram. Nós estamos sim hoje sobre maldição. Por quê? Porque eles não nos ensinaram a obedecer a Deus. E era para estarmos em cima da lei, mas estamos embaixo dela. Ela está nos pressionando, né? E aí muitos, quando escutam a pressão da lei sobre a vida delas,
Não precisa não, Jesus veio, cumpriu por mim, eu não preciso cumprir não. Ele fez tudo. Para quê? Para não perceber que a lei está sobre a tua vida. Mas hoje tu tem a oportunidade, graças a Yeshua, de ouvir a palavra, aplicar na tua vida e estar acima da lei, e não debaixo dela. Entende o que Paulo estava falando agora? E muitos aí estão instruindo você. Eu não digo que é maldade deles não. Eles só não conseguiram compreender ainda o verdadeiro Espírito. E fica dizendo, tem que ter um homem com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, e ensinando você a desobedecer a Deus. E escolhendo, melhor ainda, escolhendo o mandamento que deve obedecer ou não. Retirando mandamento do que Deus mandou fazer. E a própria Torá diz, aquele que acrescentar ou retirar algo, a maldição contida nesse livro cairá sobre ele, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Aquele que retirar ou acrescentar algo. Então tenham cuidado que tem uma religião que muitos estão saindo do cristianismo e indo para ela e mergulhando nela, que acrescenta. E aqueles estão saindo, retira. Então tenha cuidado. Nem retirando muito, nem acrescentando muito. É seguir aquele caminho reto. Só fazer o que o Eterno mandou. Um tira o fardo demais. E o outro bota muito fardo. Mas o fardo de Yeshua é leve. Só precisa obedecer a Deus. Mais nada. Não é difícil. Usar um sit-sit, botar uma barba, deixar a barba crescer. Não é difícil. Garanto a você que não é. Ora, espiritualmente, é uma guerra que, olhe, é batalha. É muito sangue rolando no chão para chegar ao ponto de não ligar para o que as pessoas falam. Olha, é Bin Laden, Matusalém, tá querendo ser Noé. Ou seja, já ouvi muito. Tô nem aí. O sit-sit, né? Ok. Aqui, ó. Sit-sit. Ok? Olha aí. Sit-sit, os 4. Os 4 cantos da veste. Aqui em Pernambuco tem um carnaval que chama-se, né? O carnaval tem um bloco que chama-se As Virgens, né? Os homens se vestem de mulher e não tem vergonha. Mas usar 4 cordão azul nos 4 cantos da veste, que vai fazer eles estarem aptos em santificação suficiente para quando Yeshua voltar, eles entrar na terra prometida e ser circuncidado de fato. Eles acham que é vergonha. Ora, todo o povo que havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os filhos de Israel andaram durante 40 anos no deserto, ou seja, entre as nações. 40 representa provação, tribulação, certo? E deserto, nações. Nós estamos no deserto passando por toda essa tribulação. E se preparem, porque a festa que eu vou falar mais na frente, isso é só uma introdução, já estou terminando ela. A festa que eu vou falar é a mais importante de vossas vidas. Até pereceu toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram a voz do Senhor, ou seja, os mandamentos, se tu ouvires, Deuteronômio 30:10, se tu ouvires a voz do teu Deus, te convertendo dos teus maus caminhos, obedecendo os mandamentos, estatutos, juízo, ordenança, tudo que eu dei ao meu servo Moisés. Em outro canto ele diz, as pragas, as doenças, as pestes, que eu trarei sobre as nações, eu não trarei sobre a tua vida, porque eu sou o Deus que te restaura. E como é que o Eterno nos restaura? Antes nós éramos assassinos. Como é que o Eterno nos restaura?
para a gente parar de ser assassino. Antes nós éramos adultos. O Eterno nos restaura fazendo a gente deixar de ser adúltero. Então, o Eterno nos restaura através dos mandamentos que foi dado a Moisés, nos convertendo do mau caminho, o pecado em que nós vivíamos. Consegue entender? Visto que não ouviram a voz do Senhor, jurou-lhes Iahua, não veriam a terra que os seus antepassados havia prometido sobre juramento dar, a terra onde emana leite e mel. Lá em Hebreus, Paulo diz assim, que o Eterno fala e é verdade, tem nas Escrituras, né? Eu juro na minha ira, eles nunca encontrarão o meu descanso. O que é descanso em hebraico? Shabat. Eu juro, na minha ira, eles nunca vão encontrar o meu Shabat. Aí Paulo no versículo 10, capítulo 4, 10, ele diz, ó, ainda resta um Shabat, um descanso shabático para o povo de Deus. Ou seja, o Shabat dos Shabats para o povo de Deus. E quem descansa o Shabat hoje, já o está desfrutando no mundo vindouro. Só que a tradução não deixa você ver isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou fazer outro. Eu peço orações, porque depois que eu terminar esse vídeo aqui, a guerra espiritual para não fazer outro é muito grande. Eu vou contra muitas pessoas, eu estou indo contra religiões, eu não estou indo demonizando elas para que as pessoas não sigam elas. Não é isso. É a doutrina que as religiões têm que afasta da vontade de Deus. Se essa religião A ou B passar a obedecer a Deus, amém, tamo junto. E no que eles obedecem, amém, tamo junto. Mas nos que desobedecem, a verdade tem que ser dita. Ezequiel 33. Se eu disser, ele vai morrer, e tu não for lá e avisar ele vai morrer por causa do pecado dele. A culpa é dele, mas o sangue daquela vida requererei das tuas mãos. Hoje eu estou aqui tentando mostrar a vocês. A morte é certa para quem não obedece o mandamento de Deus. E eu não quero o sangue de vossas vidas na minha mão. É isso que eu estou fazendo aqui. Tocando o shofar no dia de trombeta, 5/9/2024. Yom Teruah, ou seja, o dia do alarido, o dia do grito. É o dia que Josué arrodeou lá Jericó 7 vezes e a muralha caiu. Só restou Raabe daquele povo. Só Raabe. Aquela que antes era prostituta, ela passou a entrar no reino do céu. Lembra que Yeshua disse aos fariseus, a esses líderes de hoje, ele disse assim, ó, eles estão entrando primeiro do que vocês no reino do céu. Sabe por quê? Porque ela era prostituta, mas agora ela não é mais. No entanto, vocês estão se prostituindo diante do Eterno, desobedecendo a Ele. É uma prostituição espiritual. Ela tinha uma prostituição física. Quando ela escutou, ela parou a prostituição física e parou de se prostituir espiritualmente. Mas e vocês? Líderes, pastores, religiosos, líderes de Techuvá, rabinos, padres. E aí? Pararam? Ou ainda vão escolher mandamento para parar? Quanto aos filhos, estabeleceu em seu lugar, né? A estes Yahushua circuncidou, visto que não havia sido circuncidado no caminho. Ou seja, eles ainda não ouviram a palavra da verdade e não passaram a praticar. Eles não foram circuncidados na halahá, na instrução do Eterno. Sabe por quê? Porque ninguém está falando da instrução do Eterno. Ninguém está falando que se você tocar em algo impuro, você tem que tomar banho e lavar as vestes até o pôr do sol. Porque senão você carregará a culpa do seu pecado. Levítico 5. Vai lá ler. Né? Ou seja, mesmo que a pessoa não saiba que está errando, pecado continua sendo pecado.
Agora o Eterno vai ter mais misericórdia de quem está pecando e não sabe, do que aquele que sabe e continua pecando. Só que pecado é pecado, e o preço do pecado é a morte. Aquele que não sabe também não pode dar uma desperta e dizer, eu não quero saber, porque se eu não souber, o Eterno vai ter mais misericórdia. Isso também será contado. Não procurar saber da palavra de Deus para fazer o que é certo, também conta, meu irmão. Cuidado aí nessa doutrina, viu? Então, os filhos dessas pessoas que morreram no deserto porque não ouviram a voz de Deus, jurou-lhes Yahweh, não veriam a terra aos seus antepassados, havia prometido sob juramento dar sobre a terra que emana leite e mel. Quanto aos filhos, estabeleceu-os em seu lugar, ou seja, aqueles que morreram na desobediência, o Eterno deu a mesma chance aos filhos, colocou ele no lugar dos pais. Olha, se vocês obedecerem à voz do seu Deus, se converter do pecado, obedecendo os mandamentos, e Yahushua vai fazer vocês entrar na terra prometida. Ou seja, estabeleceu em seu lugar. No lugar de quem? Dos desobedientes. Os que morreram no deserto em desobediência. A este Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. Ou seja, eles não praticaram a vontade de Deus. Caminho é halahá, instrução. O problema é que no judaísmo as pessoas estão seguindo a halahá da religião. O caminho da religião judaica. No cristianismo, as pessoas estão seguindo o caminho a halahá da religião cristã, mas não estão sendo circuncidados de verdade no coração e na carne, no caminho do Eterno, que é o que? Os mandamentos. Entenda. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram em seu lugar, ou Shabat. Aí eles encontraram o descanso, que o Eterno jurou que não deixaria nenhum dos desobedientes encontrar, como está em Hebreus 3 e 4, né? Como eu acabei de falar agora. Ou seja, quando eles foram circuncidados, toda a nação foi circuncidada, repousaram em seu lugar, ou seja, descansaram. O Shabat, eles guardaram o Shabat ali, no acampamento, até que saíram. Olha que interessante. Porque, claro, no literal, depois que circuncidar, você tem que ter um período de descanso ali, uns 3 ou 4 dias para você começar, né? Lembre-se, no 10º dia, eles foram circuncidados. Agora, olha que interessante. Então, Yahweh falou a Yahushua, ou seja, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, falou ao Filho, Jesus. Hoje, removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito, nas nações, porque este povo, por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento das pedras. Lembra lá, aqui ó, Josué, aqui ó, as 12 pedras, que foi selecionada aqui, colocada no 10º dia do mês, ou seja, foi separada as pedras, ó, aqui ó, aí aqui ele fala o que ó? Hoje removi sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido como Gilgal, monumento de pedras, ou círculo de pedras, tá? Ou seja, as 12 tribos de Israel. Quando elas circuncidaram, que obedeceram, diferente dos patriarcas dela, que não obedeceram, quando elas obedeceram, se tornaram a Israel que o Eterno ama, que é a herança do Eterno. Se tornaram o propósito pelo qual o Eterno havia criado eles. Eles tomaram para si, né, a bênção que o patriarca deles rejeitaram. Tá? Entraram na terra prometida. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram o sacrifício de Pessa. Onde? No 14º dia do mês, ao pôr do sol, à planície de Jericó. E no dia seguinte, a Páscoa, comer os produtos da terra, pães sem fermento e grãos de trigo torrado. Né? Então você vê que o Eterno estava sustentando eles ali com maná, até eles entrarem na terra prometida, quando eles circuncidaram, que eles tomaram posse daquilo que Deus prometeu a eles, a terra que emana leite e mel, mas é Canaã? Não.
não é Canaã. As pessoas veem como Canaã a terra física. Na verdade, é a terra que emana leite e mel, ou seja, o jardim do Éden. Eles não estavam lá ainda, mas eles tinham sido batizados no nome de Yeshua, passaram a obedecer o mandamento de Deus e já entraram no mundo vindouro. Ou seja, eles não vão precisar mais ser sustentados. Lá no Éden, o eterno será o alimento deles, eles vão esticar, pegar fruto e comer, né? Ou seja, a terra que emana leite e mel é o que o eterno prometeu à descendência de Abraão, o próprio eterno, né? Isso é que é extraordinário. Olha que interessante. Hoje, removi de vós a humilhação sofrida no Egito. E os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebrando a Pessa. E você vê lá na Pessa, Êxodo 12, o que é que acontecia? Quem não tivesse o sangue do cordeiro, não tivesse ali os mandamentos de Deus, o sangue do cordeiro no umbral, né? Não comemorasse o Pessa, o espírito da morte ia passar e levar eles. Aqui eles estavam circuncidados com Yahushua, com Yahua, na terra que emana leite e mel já, certo? E comemoraram o Pessa. E aí o espírito da morte não levou eles. Mas lembre-se, eles estavam na terra de Canaã. Eles estavam circuncidados, obedecendo a Deus, comemorando o Pessa. O espírito da morte vai passar e não vai levar eles, mas levou Jericó inteira, com exceção de Raabe. Consegue entender? Ou seja, onde o povo do Eterno está obedecendo, o espírito da morte passa. Aqueles que obedecem, o espírito da morte não tem autoridade. Mas os que desobedecem, infelizmente. E eles estavam em Canaã. E o que aconteceu? Todos os cananeus, jebuseus, né? Ou seja, todo aquele povo ali ia ser tirado ali da terra, né? Para cumprir a promessa do Eterno. Qual foi o problema? O povo, quando se sentiu ali acomodado, que estavam bem, começaram a desobedecer. E aí, o espírito da morte passou e levou até eles mesmos, né? Esse é o problema. A diferença entre obedecer a Deus e não obedecer. Ok? E aqui é a pequena introdução. Nós vamos falar agora, por que eu estou falando isso, certo? Porque aqui eu falei o tempo todo do propósito de quem obedece à festa do Eterno, começando pelo dia 10 é separado o povo de Deus, e no dia 14º para o 15º dia é o dia que o Eterno diz: quem não participar dessa festa será expulso do meu povo. No primeiro mês tem isso, e no 7º mês também. No 10º dia, que é Yom Kippur, o povo de Deus ali é selecionado. O Eterno separa o bode das ovelhas. Ok? E no 15º é justamente ali, em vez de ser a Pessa, tabernáculo. Então você vê que a mesma estrutura da primeira festa do ano, ali no primeiro mês, é a mesma estrutura da primeira festa, da 7ª festa do ano, no 7º mês, que é a última festa do ano. Ou seja, no início e no fim, está ali o Aleph e o Tav. Ok? Consegue entender? A importância do 10º mês, ou do 10º dia do primeiro mês e o 10º dia do 7º mês. E é nesse ponto que eu quero falar aos irmãos, ok? Como o vídeo ficou grande, eu pensei que ia ser pequenininho, tá? Aqui tá dando, deixa eu ver aqui, 1h13. Então eu vou parar essa introdução e vou fazer o vídeo agora falando sobre a festa do 7º mês. Eu falei bastante sobre a festa do primeiro mês. E aí trazer alusão ao 7º, ok? Amém? Que o Eterno derrame bênção e guarde os irmãos em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos falar agora desse calendário aqui, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu acho que é esse aqui. Não. Não. É aqui. Aqui, ó. Vamos falar sobre esse calendário agora, né? O primeiro dia é o Rosh Hodesh, dia 5 de setembro, tá aqui, ó. 5/9/2024. Aí daqui a 10 dias vai cair Yom Kippur, que é o 10º dia que o Eterno separa o bode das ovelhas, né? Ou seja, dia 14 de setembro. E depois, aqui, ó, o 15º dia, né? Do 14º para o 15º, é um Shabat.
E aí começa a festa de Pentecostes. E o Eterno diz: quem não participar dessa festa será excluído do meu povo, ok? E aí são 7 dias de festa. No último dia é um Shabat, ok? Depois tem outro Shabat em seguida. E assim continua o mês do Eterno, tá bom? Então eu queria trazer esse calendário, tá? Para vocês, essa pequena introdução, para a gente entender a importância desse 10º dia aqui, ó. Desse aqui, tá bom? Shalom, shalom. Que o Eterno derrame bênção e guarde a vida dos irmãos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, né? Amém, irmãos. Até daqui a pouquinho, porque eu tô parando esse vídeo aqui, mas eu vou parar e depois vou iniciar para continuar. Vai ser outro vídeo no canal, para não ficar muito grande, mas vai ser um em seguida do outro, ok? Shalom. Do céu vai cair fogo, do céu vai cair bola de fogo, vai descer Jesus para pegar o pecado desta terra com fogo. É fogo, Jesus vai pagar os pecados dessa terra com fogo. Jesus me chama, aonde é que tu estás? Que eu te chamo e tu não responde. O meu Jesus, mas eu vou lhe responder, eu estava preso.